Meu nome é Sônia, bem-vindo à VIP Class Idiomas. Nós vamos apresentar um pouco sobre a nossa escola nesse vídeo que vai ser bem curtinho. E se no final das explicações você sentir necessidade de marcar uma aula experimental, esteja à vontade, ligue e nós agendaremos essa aula, tá bem? Bom, vamos começar falando sobre a VIP Class Idiomas comparada com uma escola convencional. O que a gente chama de escola convencional? No mercado, qualquer curso de inglês que você procure hoje, qualquer professor de inglês, qual vai ser a primeira preocupação desse professor ou dessa escola? Avaliar e classificar você segundo a opinião da BIA. Quem é a BIA? Básico, intermediário e avançado. Né? Se você já estudou, você vai ser classificado para saber se você é básico, intermediário ou avançado. Se você não estudou, você provavelmente vai para uma turma considerada básica, ou você vai, se for estudar individualmente, vai começar com um material básico, certo? Na VIP Class, nós não trabalhamos com esse tipo de classificação. Por quê? Porque nós consideramos essa classificação um tanto que imatura. E eu vou explicar o porquê. Nesses anos de experiência, eu vejo que muitos alunos que estudaram, que tiveram classificação básica, eles não são tão básicos assim, entendeu? Eles poderiam ser considerados intermediários. E, em contrapartida, muitos alunos tiveram sorte de fazer um teste mais tranquilo e foram considerados avançados. Mas, de repente, o próprio aluno sente que não é avançado, ele precisa de mais base, certo? Então, nós não trabalhamos com esse tipo de classificação aqui na VIP Class Idiomas. Nós trabalhamos com habilidades. E nós consideramos 4 as habilidades principais para você falar um idioma. Seria a habilidade de você construir estruturas, diferente de gramática, tá? Gramática ela é muito micro, estrutura você sempre vê a estrutura do idioma num todo, completamente. Depois você tem talking, que seria a comunicação. Você tem o listening. E você tem vocabulário. Essas são as habilidades que nós trabalhamos. Essa é a nossa divisão. Por quê? Uma avaliação correta numa escola convencional, ela deveria te dizer: você, de repente, é básico em estrutura, avançado em conversação, tem um listening intermediário e, de repente, tem um vocabulário básico. Essa é uma avaliação ideal. Não tem como eu te classificar e falar você é intermediário, ou você é básico, ou você é avançado. Entendeu? Porque eu preciso trabalhar as suas habilidades. Nós vamos trabalhar as suas habilidades. Essa é a avaliação ideal. Aqui na escola nós trabalhamos em habilidades. A aula de estrutura, por exemplo, ela vai te levar a outras 2 habilidades. Quando você domina estrutura, você acaba tendo a escrita e leitura, dominando a parte estrutural, certo? Então, nossas aulas são divididas em aula estrutural e aula de conversação. Se você for básico ou estiver começando, também vai ser sempre assim. Trabalhamos estrutura e conversação. Se você puder só ter uma aula por semana, nós vamos trabalhar primeiro estrutura por uns 3 meses, 4 meses, e depois vamos entrar com conversação. Se você fizer 2 aulas por semana, nós vamos dividir as aulas entre estrutura e conversação. O teu professor de estrutura vai trabalhar como construir em inglês, como entender o inglês, tá? Como entender o idioma inglês. O seu professor de conversação vai treinar o que você aprendeu em estrutura. Um vai acompanhar o outro. Então, se você tiver 2 aulas por semana, você vai ter as 2 aulas divididas em estrutura e conversação. Se você quiser ter um intensivo, dependendo do que você já tem
de bagagem de inglês, nós vamos dividir entre estrutura e conversação, conforme a sua necessidade. O listening, nós deixamos bem claro para o aluno que na VIP Class você não paga o professor para ele ir lá e pressionar a tecla play para você. Isso você pode fazer na sua casa, tranquilamente, o professor vai te orientar. Então, essa habilidade aqui você pode fazer em casa, todos os dias, praticar em casa com auxílio do professor. Então ficaria o vocabulário que os dois professores utilizam o material de vocabulário. Os dois professores vão precisar trabalhar com palavras, então você vai trabalhar vocabulário nas duas aulas. Essa aula com ênfase em estrutura, essa aula com ênfase em conversação. Para a aula de estrutura, nós temos uma única apostila que envolve todas as estruturas do inglês. Então você também não vai ter livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, né? Você tem todas as estruturas do inglês numa única apostila. Para você terminar a parte estrutural, se você nunca estudou inglês, você precisaria ter uma média de 50 horas de aula. Então, você pode até planejar 50 horas de aula para dominar as estruturas. Se você fizer uma aula por semana, em um mês você vai fazer 4 aulas. Em um ano, você vai ter feito 48 aulas, certo? Então, é mais ou menos isso. 1 hora por semana, você faria 48 horas em um mês. Se você fizer 2 aulas por semana, você vai fazer em um ano 96 aulas, certo? Essas 96 aulas, dependendo da tua necessidade, vão ser divididas entre estrutura e conversação. Se você fizer 3, 4, 5 aulas por semana, não significa necessariamente que você vai terminar o curso em 4 meses, entendeu? Você vai ter um intensivo, e o intensivo nós vamos trabalhar aquilo que vai te dar um resultado imediato, depois você vai ter que continuar aprimorando, né, as outras habilidades e trabalhar aquilo que está faltando. Então, em resumo, nós não trabalhamos com básico, intermediário e avançado, nós trabalhamos com habilidades, vamos trabalhar as suas habilidades de acordo com as suas necessidades, personalizar ao máximo, né? Nosso material é desenvolvido pela escola. Para conversação, nós trabalhamos com notícias, com internet, todas as salas de aula têm internet, todas as salas têm televisão. Você vai estar trabalhando a parte de conversação, mais com a visual, fotos, notícias, para você estar treinando conversação. Então, para essa aula aqui, você não precisa necessariamente ter um livro. Você precisa ter um livro para trabalhar estruturas, para fazer exercícios, mas essa aula aqui é mais para treinar aquilo que você está aprendendo em estrutura. Se você já tem inglês e quer só rever estruturas, nós também vamos fazer uma revisão de estruturas. Nós não vamos fazer você estudar todas as estruturas, nós vamos trabalhar só aquelas que você ainda tem necessidade. Então, de repente, se você já fala inglês, já estudou inglês e quer só treinar, você vai trabalhar a sua conversação e vai trabalhar a estrutura conforme a necessidade, certo? Caso você precise de outra informação adicional ou tenha alguma dúvida com relação ao que foi exposto aqui, nós estamos à disposição. Você pode ligar, agendar uma aula experimental ou agendar um bate-papo comigo, eu vou ter o maior prazer em atendê-lo. É só ligar pra gente e a gente agenda uma entrevista pessoal, tá bem? Essa só foi uma demonstração rápida para que você ganhe tempo, né, e possa saber que existe uma escola no mercado que trabalha de forma diferenciada, mais dinâmica, mais objetiva, tá bem? Pode ligar pra gente e agendar sua aula experimental ou já faz a sua matrícula e começa a estudar conosco. Obrigada, até logo!